Bem-vindos a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, a vossa professora de Ciências da Terra e da Vida do 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a atmosfera, a sua estrutura e composição. Então, anotem lá o sumário. O sumário da aula de hoje é estudo da atmosfera, estrutura e composição da atmosfera. Poderão utilizar o vosso manual, abrir nas páginas 18 a 21. Na aula de hoje, iremos estudar a composição da atmosfera terrestre, a sua estrutura e também vamos relacionar a importância da atmosfera com a existência da vida na Terra. A atmosfera é um dos 4 subsistemas terrestres. Lembram-se da aula sobre a Terra e os seus subsistemas em interação? Muito bem, então estiveram atentos àquela aula. Então, a atmosfera é um dos 4 subsistemas terrestres. Ela é formada por gases, ou seja, é a camada gasosa que envolve a Terra. Recordam? Exatamente. Então, hoje vamos falar mais especificamente sobre a sua composição, porque a atmosfera não é somente gases, mas também ela é formada ou constituída por poeiras e também por partículas no estado líquido, como a água quando formam as nuvens. Então, observem o slide aqui para analisarmos a composição da atmosfera. A atmosfera terrestre ela é constituída maioritariamente por azoto ou nitrogênio, que é o gás mais abundante. 78% é o azoto. 21% de oxigênio, que é proveniente, uma boa parte, da fotossíntese das plantas. O dióxido de carbono, apenas 0,3%, vapor de água, poeiras e alguns gases raros, como argon, xenon, néon, hélio e cripton. Agora vos pergunto, por que o dióxido de carbono apresenta-se apenas na percentagem 0,03%? Apesar de ser um dos gases poluentes atmosféricos. Alguém sabe a resposta? Ok, muito bem, excelente. Porque é o gás utilizado pelas plantas e não só, por todos os organismos fotossintéticos para a produção de matéria orgânica. Então, durante a fotossíntese, as plantas, algas e entre outros seres fotossintéticos absorvem o dióxido de carbono atmosférico para a produção de matéria orgânica. Por isso, a sua percentagem é reduzida na atmosfera. Então, como podem constatar aqui, a atmosfera terrestre ela tem uma espessura de mais ou menos 1000 quilômetros. E é formada, como já tinha referido anteriormente, por gases e poeiras. E este ar acaba por exercer uma pressão que é chamada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela diminui com a altitude. Por quê? À medida que vamos avançando na altitude, a densidade do ar diminui. Então, diminuindo a densidade do ar, também diminui a pressão atmosférica. A atmosfera é importante para os seres vivos. Se não houvesse atmosfera, certamente não haveria vida na Terra. Por quê? A atmosfera, ela protege os seres vivos de radiações ultravioletas e também de corpos celestes, como por exemplo asteroides, meteoroides, que quando atravessam a atmosfera, acabam por ser desintegrados por causa da camada de ozono que existe ali, ou seja, pelo oxigênio atmosférico, e tornam-se incandescentes. Então, a partícula que acaba por atingir a superfície terrestre são minúsculas e por isso não afeta os seres vivos. Para além disso, ela regula a temperatura da Terra, fazendo com que não haja grandes variações de temperatura através do efeito de estufa. Então, o calor que é produzido na Terra acaba por ficar retido, sendo assim, a Terra tem uma temperatura adequada para a vida. Ela também participa no ciclo hidrológico, que nós vimos numa das aulas, que a atmosfera é um dos subsistemas que é importante no ciclo hidrológico, pois ajuda na distribuição da água no planeta e também fornece o oxigênio para os seres vivos, como por exemplo animais,
As plantas também que respiram utilizam o oxigênio atmosférico para a respiração. Então, sem atmosfera, os seres vivos não conseguiriam respirar. Não respirando, não existiriam. Então, vamos agora analisar a estrutura da atmosfera. Observem com atenção a figura aqui ilustrada. A atmosfera terrestre, ela é constituída por 5 camadas. E entre cada uma das camadas, tem zonas intermédias, que são chamadas de zonas de transição ou pausas. Vejamos aqui na figura as 5 camadas. Comecemos aqui na base, que é a camada que está mais próxima da superfície terrestre, que é a troposfera. A troposfera, ela tem uma espessura mais ou menos de 8 a 17 km. Isto varia porque nas zonas mais baixas da Terra, como na região do Equador, chega a 17 km. Mas nas zonas mais altas, como nas regiões dos polos, chega a ser 8 km. Isto é a distância da troposfera com a superfície da Terra. A seguir à troposfera, nós temos a estratosfera. A estratosfera começa a partir de 17 km até 50 km de distância em relação à superfície da Terra. A partir da estratosfera, nós temos a mesosfera, que vai de 50 até 80 km de altitude em relação à superfície da Terra. Depois temos a termosfera, que vai até mais ou menos 700 a 800 km de altitude. E a seguir à termosfera, nós temos a exosfera, que é a camada mais externa da atmosfera. Agora, como eu tinha falado anteriormente, entre cada uma das camadas existem zonas de transição ou pausas. Então, sendo assim, entre a troposfera e a estratosfera existe a tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera existe a estratopausa. Entre a mesosfera e a termosfera, a mesopausa. E entre a termosfera e a exosfera, a termopausa. Cada camada atmosférica apresenta constituição e características próprias, são diferentes, tanto na variação de temperatura, como também na própria composição. Vamos analisar um pouquinho. A troposfera, observem bem na figura. Como eu tinha referido, é a camada mais baixa, está mais próxima da superfície terrestre. Então aqui, podem ver, temos aqui um desenho de um avião que mostra que os aviões sobrevoam na troposfera. Ok? E é aqui também na troposfera que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Os ventos, os furacões, tudo acontece na troposfera. Depois temos a estratosfera. Reparem, não sei se conseguem ver bem o que está escrito aqui dentro, ozono. Ou seja, é na estratosfera que nós encontramos a camada de ozono. Na estratosfera, o ar é mais puro, porque temos lá maior concentração de oxigênio. Então, a camada de ozono é aquela camada que filtra as radiações ultravioletas e não só, é aquela também que acaba por ajudar na desintegração dos corpos celestes. E na estratosfera só sobrevoam aviões com capacidade ou velocidade maior do que os aviões comerciais. Na mesosfera, reparem aqui, na mesosfera, infelizmente não dá para ver, mas aqui acontece o que é chamado de nuvens luminosas, que acredita-se que são formadas devido a poeiras cósmicas. Na termosfera, observem esta imagem, parece uma luz, não é? Aqui temos imagens de meteoros. Aqui acontece o que são chamados de auroras polares. Infelizmente, em Cabo Verde nós não conseguimos ver. Mas quem vive em regiões mais perto dos polos
em países que estão localizados mais na região dos polos, conseguem ver as auroras polares, que são formadas devido à desintegração desses corpos celestes, dos meteoros ou também pode ser de asteroides. E na exosfera, ali já o ar é rarefeito. Alguém pode me explicar o que significa ar rarefeito? Rarefeito. Muito bem. O ar rarefeito significa um ar sem oxigênio. Então, na exosfera não há oxigênio. Não havendo oxigênio, não há também condições para vida. Nós já vimos, os seres vivos precisam de oxigênio para respirar. Analisemos agora esta tabela com um resumo das características de cada camada atmosférica. Vejamos. Na troposfera, altitude de 8 a 17 km, já disse 8 nos polos, 17 nas regiões mais baixas, mais na zona central do Equador, etc. Ocorrências de fenômenos meteorológicos que estamos acostumados, como por exemplo, nesses dias estivemos com bruma seca, que é um outro fenômeno meteorológico. Pressão e densidade diminuem rapidamente com altitude. A temperatura decresce com altitude, chegando a menos 80 graus Celsius. Podem ver, muito frio também. Na estratosfera, estende-se até 50 km, onde se localiza a camada de ozono, que é também designada de ozonosfera ou ozonostato. O ar é seco e relativamente puro, porque ali se concentra uma grande quantidade de oxigênio. A temperatura até 30 km varia de menos 57 graus Celsius a menos 70 graus Celsius, frio também. A partir dos 30 km, menos 13 graus a mais 18 graus Celsius. Podem ver que a partir dos 30 km a temperatura aumenta um bocado. Mesosfera, altitude 80 km do solo, temperatura chega a menos 100 graus Celsius. Reparem que as temperaturas variam muito entre uma camada e a outra. Ocorre a formação de nuvens luminosas, sendo provavelmente poeiras cósmicas. Na termosfera, altitude de 700 a 800 km, ocorre as auroras polares, que é devido a bombardeamentos de nuvens de íons que vêm do Sol. Temperatura pode chegar a 1500 graus Celsius. Meninos, mais quente do que a própria lava do vulcão. Porque a temperatura da lava, mais ou menos, varia entre 1000 a 1500 e a temperatura na termosfera se equivale à temperatura da lava de um vulcão. Imaginemos, tão quente que ela é. Então, a termosfera é a camada mais quente da atmosfera. Exosfera, altitude acima dos 800 km, é constituído por hidrogênio e hélio e o ar é rarefeito. Normalmente a exosfera ela se difunde com o espaço, não se sabe o limite da exosfera. Por isso se diz é a última camada, começa a partir de 800 km. Agora passemos ao exercício para testar o vosso conhecimento. Faça a legenda da seguinte figura que ilustra a estrutura da atmosfera. Reparem, aqui nós temos uma figura, estão a ver as letras? Temos a letra A, B, C e D. Agora tem que fazer a legenda, identificar cada letra com os respectivos nomes das camadas atmosféricas. Toca lá trabalhar. Tem alguns minutinhos para fazerem isso.
Terminaram? Muito bem, então vamos fazer a correção. A é o quê? Exosfera. Muito bem. B, troposfera. Muito bem. C, termosfera. Excelente. E D, estratosfera. Muito bem, estão de parabéns. Então vamos a um segundo exercício. A atmosfera terrestre é constituída por A, apenas por gases. B, gases e partículas sólidas, como poeiras. C, nuvens e dióxido de carbono. E D, por azoto e vapor de água. Assinale a opção correta. Vamos lá. Tem uns minutinhos para fazerem. Pensem lá e resolvam. Como é que é constituir a atmosfera terrestre? Já está? Boa! Então vamos à correção. Qual é a linha correta? A linha B. Muito bem. A atmosfera é constituída por gases e por partículas sólidas como as poeiras. Exatamente. Para testar e aplicarem um pouco mais, vou-vos deixar um TPC. Enumere 3 importâncias da atmosfera terrestre. 2. Identifique a camada atmosférica onde a linha A, onde se formam as auroras polares, a linha B, constituída pela camada de ozono, a linha C, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, a linha D, a camada mais quente. Se tiverem dúvidas, peçam ajuda a alguém lá em casa ou então ao professor da disciplina. Vamos à síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos que a atmosfera terrestre é constituída por gases e poeiras e apresenta 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, com características próprias. Entre cada uma das camadas existem zonas de transição ou pausas. Também vimos que a atmosfera é importante para a manutenção da vida na Terra, pois fornece oxigênio, regula a temperatura, contribui para o ciclo hidrológico e para a proteção dos seres vivos. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de praticar o distanciamento social, lavar sempre as mãos e usar máscara. Fiquem bem e seguros. Tchau, tchau.